Eu sou Suzana Garcês, do RentabMed, e hoje nós vamos falar sobre os 5 livros básicos para investidores. O primeiro livro que eu elegi foi o Me Poupe, da Natália Arcuri. Eu acho que o Me Poupe é um livro que ela vai falar sobre os 10 passos muito importantes. E o Me Poupe, ele tem uma leitura muito agradável. Eu acho que para quem está começando, é uma leitura rápida, uma leitura fácil, ela é muito gostosa. E é um livro que você lê rápido, porque você vai lendo e a Natália, ela como jornalista, tem essa capacidade de escrever como se ela estivesse falando e conversando com você. Então, eu acho que é uma leitura muito legal. São 10 capítulos o livro. E o capítulo 1, ela fala sobre um assunto interessante que é a dinheirofobia. A gente precisa falar sobre dinheiro. E aí ela fala que as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro, medo de falar o quanto que tem na conta, o quanto que devem, o quanto que ganham. E é bem interessante essa abordagem, porque a gente vai lendo e vai vendo o quanto isso é verdade. Parece que quem fala assim, eu tenho tanto em dinheiro, parece que a pessoa está sendo arrogante. E, na verdade, é a outra pessoa que escuta que tem medo de falar sobre dinheiro. Quando um grupo vai sair, alguém sempre tem medo de dizer que não tem dinheiro, que não quer dividir a conta por igual, quer pagar só o que consumiu. Então, são várias abordagens. No capítulo 2, ela fala sobre o primeiro não, a importância de ter um objetivo. E aí entra outro problema, que é quando ela teve que dizer alguns nãos, né? Ela conta muito sobre a vida dela, e a gente também aprender a dizer não para algumas coisas. Você principalmente focar em alguns objetivos e dizer não para outros, e para algumas pessoas, e para alguns costumes, e para alguns amigos às vezes também. O terceiro capítulo, ela fala assim, Muquirana é a PQP, elegendo prioridades para conquistar os seus sonhos. Ela sempre foi uma pessoa muito controlada financeiramente desde a infância. A Natália Arcuri, a história dela desde os 8 anos de idade. Ela sempre teve os objetivos de vida dela. Então as pessoas sempre olharam para ela como muquirana. E hoje, ela tem o maior canal do YouTube de finanças do mundo, as pessoas com certeza se espelham muito nela. E antes ela era a muquirana do grupo, ela era estranha, né? Então, aí a gente vê a importância da gente ter nossas prioridades e não se importar com o que os outros falam da gente. No capítulo 4, ela vai falar sobre a força T, trabalho por você e por paixão. Esse capítulo também é muito interessante, porque a força T que ela fala é o tesão. E ela coloca várias perguntas para você refletir. E uma dessas perguntas é a seguinte: se hoje, e eu quero que vocês reflitam também nessa pergunta, se hoje você não tivesse necessidade financeira nenhuma mais, que trabalho você exerceria só por prazer? Não vale descansar, não vale viajar. Que trabalho você exerceria só pelo prazer? Será que eu continuaria exercendo a medicina só por prazer? Eu acredito que sim, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, é o que você, se não precisasse de dinheiro, a diferença é que eu exerceria a medicina num tempo muito menor, né? Talvez eu trabalharia de manhã, talvez eu trabalharia voluntariado, não seria nesse ritmo de vida que a gente tem, que às vezes acaba fazendo com que a gente tenha uma coisa que a gente gosta e faça com uma certa obrigação, né? No capítulo 5, eu estou falando do livro Me Poupe, gente, da Natália Arcuri, para quem entrou agora. No capítulo 5,
ela fala que economizar é possível, seja mais e tenha menos. E aí ela vai dar várias técnicas para você economizar, vai falar para você ser mais e ter menos, né, as coisas. E são técnicas interessantes, técnicas de gasto, técnicas de organização. E é muito bom a gente ler, porque você vai agregando as coisas que você já sabe. E o que você não sabe, você agrega também. No capítulo 6, ela vai falar sobre a arte de investir. E ela fala sobre fazer o dinheiro trabalhar para você. E ela gosta muito da expressão, nos juros compostos, acredite. Então ela gosta muito de usar, nos vídeos dela ela até fala muito sobre o juro composto, é um dos filhos dela, né? Que ela diz que quando ela tiver um filho, o nome vai ser juro composto. Porque o juro composto, você consegue usar ele muito a seu favor com o tempo. E aí ela vai falar sobre as taxas, Selic, CDI, PCA, vai falar sobre o que é a renda fixa, sobre o FGC, vai falar sobre reserva de emergência, previdência privada. Ou seja, isso é o Heitor, viu, gente? Quem já conhece, já está nas lives acompanhando, sabe que de vez em quando o Heitor aparece. No capítulo 7, ela fala sobre o valor do conhecimento. Para você buscar sempre conhecimento, nunca parar de aprender, nunca cansar de buscar, de ler. E no capítulo 8, ela vai falar sobre a independência financeira, que é quando ela fala realmente sobre a aposentadoria, sobre a liberdade de escolha, que a independência financeira é liberdade de escolha, tá? No capítulo 9, ela envolve você na responsabilidade da sua vida, para você sair da zona de conforto, para você eliminar a autossabotagem. A gente inventa muitas coisas para nos autossabotar, muitos medos, muitas coisas que envolvem a nossa vida. E ela fala que para a gente se permitir errar e ousar também, porque as pessoas ricas, elas constroem o seu próprio destino. E no capítulo 10 ela vai falar sobre a gratidão, que é quando ela envolve agradecer, comemorar, agradecer a família. E ela termina o livro com um agradecimento muito importante, tá? Esse é o livro Me Poupe. Como são 5 livros, gente, eu não tenho como fazer um resumo muito extenso, tá bom? O segundo livro que eu elegi foi o Pai Rico, Pai Pobre. Não é um livro de um autor brasileiro, é do Robert Kiyosaki. Esse livro, gente, eu achei ele fantástico, porque ele é de mudança de mindset, sabe? É aquela mudança, aquele livro que vai mudando a tua mente, que vai mudando os teus pensamentos, que vai abrindo a tua visão para coisas que você não tinha ideia. Então, no capítulo 1, ele vai explicar quem era o pai rico, quem era o pai pobre. O pai pobre é o pai legítimo, o pai dele era um pai que tinha formação, era um pai concursado, e o pai rico é o pai do amigo dele, na verdade. Que aí ele vai conhecer o pai rico através do amigo, e o pai rico vai dar todos os conhecimentos que ele tem, e esse pai rico não tem formação acadêmica. E no capítulo 2 ele vai falar que os ricos eles não trabalham pelo dinheiro, eles fazem o dinheiro trabalhar por eles. E que os ricos veem o que os outros não veem. Então você consegue produzir mais, você consegue às vezes até montar um negócio que parece simples, mas que as outras pessoas não veem, que os outros precisam disso. Então é incrível quando a gente olha um serviço novo, como eu já vi serviços de prestação de serviços para coisas da casa, como babá, como eletricista, uma empresa que você liga e ela manda só o que você precisa. Quantas vezes a gente não precisa disso em casa?
Ah, eu estou precisando tanto de um pintor e eu não conheço ninguém. Então, uma empresa dessa que enxerga o que os outros precisam. Isso é uma visão de uma pessoa rica. No capítulo 3, ele fala sobre a alfabetização financeira. E aí ele vai explicar coisas básicas sobre ativo, passivo, o que é uma renda ativa, o que é uma renda passiva, né? Mostra os padrões de fluxo de caixa de alguém, de uma pessoa pobre, de uma pessoa de classe média, de uma pessoa rica, que os ricos eles investem cada vez em ativos que aumentam mais a sua renda. E o pobre, ele gasta cada vez mais em passivos, na verdade, de classe média, né? Gasta cada vez mais em passivos. É carro, é celular, é sempre coisas que não vão acrescentar na sua renda. E é interessante, porque quanto mais você tem passivos, mais você tem despesa, né? E o problema não é a falta de dinheiro, são os hábitos que a gente tem na nossa vida. E é um livro legal de mudar, igual eu falei, é um livro para mudança de mindset, realmente. Vai mudar a sua mente. E aí no capítulo 4 ele orienta a cuidar dos seus negócios. No capítulo 5 ele vai falar da importância dos impostos, o poder da sociedade. No capítulo 6 ele vai falar sobre que os ricos inventam dinheiro, sobre a ousadia, o conhecimento, a aprendizagem para ganhar mais dinheiro. No capítulo 7, ele vai falar que a gente tem que trabalhar para aprender, não trabalhar apenas pelo dinheiro. Às vezes a gente trabalha pelo dinheiro e não quer saber mais o que aquele emprego pode te trazer de benefício. Nem sempre o emprego ele te dá de retorno só dinheiro. Na maioria das vezes ele te dá muito aprendizado também. Então, às vezes a gente tem que sair da zona de conforto, porque você está acomodado num lugar que você já sabe tudo, te deixa preso e você não está aprendendo mais nada naquele lugar. E ele fala sobre, no capítulo 8, ele fala sobre 5 tópicos, 5 obstáculos importantes que a gente constrói na nossa vida. E um deles é o medo. O primeiro que ele cita é o medo. Que as pessoas têm muito medo de perder dinheiro. É uma fobia de perder dinheiro. Não que perder dinheiro é bom, mas tem gente que tem tanto medo, é um medo tão exagerado, que a pessoa deixa de ter lucros por medo. Ceticismo, que são aquelas pessoas que não acreditam que as coisas vão dar certo, não acreditam nos investimentos, na rentabilidade. A própria preguiça, que são pessoas que acham que porque trabalham muito, merecem aquele horário de descanso e sempre vão viver naquela corrida dos ratos, que ele cita também no livro. Os maus hábitos, né, que a maioria das pessoas tem, e um dos maus hábitos que ele fala é você não se pagar primeiro. E o que é se pagar primeiro? É você separar aquele dinheiro dos seus objetivos e investir para os seus objetivos. E a arrogância, que você esconde a sua ignorância através da sua arrogância. E aí no capítulo 9, ele vai dar 10 passos para desenvolver o poder, né? E no 10, ele ainda fala sobre orientações finais e na conclusão ele conta uma história de como uma pessoa conseguiu bancar a faculdade do filho com $7.000. A pessoa começou com $7.000, comprou um imóvel que dobrou o valor, que foi indo, que dobrou o valor, que foi indo. Então é interessante o livro porque ele fala que o dinheiro é apenas uma ideia, né? Para a gente mudar a ideia nossa de pensar sobre o dinheiro. Porque o dinheiro é uma ideia que você tem na sua cabeça. Se você consegue mudar a ideia que você tem, você consegue ganhar mais dinheiro também. Quem tá por aí na live, gente, dá um oi, porque é uma live mais cultural hoje, né? E o próximo livro que eu elegi foi um livro do Gustavo Cerbasi. Gosto muito dos livros do Gustavo Cerbasi. Ele é muito teórico, né? Então é muito interessante os livros dele. E o livro é Como Organizar a Sua Vida Financeira. É um livro, gente, bem prático, bem interessante para quem está perdido em organização financeira. O cara é fera em organização financeira, organização pessoal. Então,
vale muito, muito a pena o livro dele. Sabe assim, quando você não sabe por que está gastando muito, o que você faz, por onde está indo o ralo, o livro do Gustavo Cerbasi, Como Organizar Sua Vida Financeira, te dá muito esclarecimento. No capítulo 1, ele vai falar sobre o autoconhecimento, que aí ele pergunta se você vai fazer várias perguntas se você está em equilíbrio, se vai fazer várias perguntas sobre o que você pretende, sobre os seus gastos. No capítulo 2, ele vai falar sobre orçamento doméstico, como organizar o uso do seu dinheiro. É um orçamento doméstico mesmo, como é que é na sua casa. Ele coloca tabelas sobre gastos de supermercado, gastos de aluguel, gastos de carro, gastos de tudo. E no capítulo 3, ele vai fazer com que você utilize o seu orçamento com mais inteligência. Ele faz recomendações úteis, o que você está fazendo de errado dentro do seu orçamento. No capítulo 4, ele vai falar sobre declaração de imposto de renda, que ele fala como declarar algumas coisas que a gente erra na declaração, declaração A2, se dá para fazer, se não dá, tá? No capítulo 5, ele vai falar sobre compras, como você se prepara para as compras, como compras cotidianas, compras de grande valor, como que você deve agir. Eu já até fiz uma live aqui citando alguns tópicos desse capítulo de compras, que ele orienta a fazer listas, que ele orienta a estipular um teto. Então, tem várias orientações bem legais. No capítulo 6, gente, ele vai falar só sobre crédito. E ele vai falar sobre o uso do crédito. Todos os tipos de crédito. Vai falar sobre empréstimo, sobre financiamento, mostra as alternativas, a diferença entre elas. Muita gente não entende qual a diferença de um crédito para o outro. Então, é bem interessante também. E ele mostra também que você pode usar o crédito ao seu favor. Por exemplo, um financiamento para um negócio próprio, que você vai lucrar mais do que os juros do financiamento. Isso é usar um financiamento a seu favor, tá? O ruim é quando a gente usa um financiamento para um passivo, para uma coisa que não vai te retornar dinheiro e vai fazer com que você gaste mais dinheiro ainda. No capítulo 7, ele vai falar sobre dívidas e orientações para você não viver nesse ciclo e para você viver em equilíbrio. Vai explicar sobre as formas de financiamento que a gente não entende, as tabelas Price, tabela saque, vai falar sobre o Sacre. Então, são várias coisas, aquela amortização regressiva. Nossa, ele explica coisas que você fica assim, sem imaginar como que você não sabia isso antes. E explica se vale a pena você antecipar prestações, né? A gente acha que isso vai acabar facilitando, diminuindo as suas dívidas. E os bancos, eles são muito espertos em relação a isso. Eles colocam os juros bem embutidos mesmo para você se atrapalhar com a antecipação. E quando antecipa, eles antecipam as parcelas finais, né? Fala sobre segurança, sobre seguro de vida, sobre proteção, contratações, planos de saúde. É um livro bem completo. No capítulo 9, sobre investimentos, que ele vai falar sobre a grande maioria dos investimentos como um bom investidor. E no capítulo 10, sobre os detalhes, checklists anuais, sobre não parar. Ele fala até sobre caridade. Eu acho muito interessante isso, porque algumas pessoas acham que caridade, a doação, é uma perda de dinheiro. E o Gustavo Cerbasi, ele deixa isso muito claro no curso que eu já fiz dele, nos livros que eu já li. Ele deixa isso muito claro, que a caridade, a doação, faz parte da sua gratidão por você conquistar suas coisas, pelos seus rendimentos, investimentos. E eu sou muito a favor disso que ele fala também. Outro livro que eu elegi, esse eu estou lendo atualmente, que é o livro do Thiago Nigro, do 1000 ao Milhão. O Thiago Nigro, ele usa também muita mudança de mindset, né? E na introdução ele vai usar várias métricas. Uma das que ele usa
falando sobre que apenas 3,6% dos jovens brasileiros pensam na aposentadoria, comparado com mais de 50% dos jovens europeus. Então, na nossa cultura, os nossos jovens não pensam em aposentadoria, a gente não pensa no nosso futuro, a gente não se prepara para o nosso futuro, tá? E aí ele vai falar sobre como e onde investir, sobre a independência financeira, mudança de mindset, sobre que enriquecer é trabalhoso, sim, mas é possível. E que as pessoas têm muito medo de exposição, medo do risco. O que mais acontece é que quando a bolsa cai, todo mundo vende, quando a bolsa sobe, todo mundo compra. E isso é um efeito de manada. As pessoas começam a seguir os outros sem entender por quê. E sabe, onde um vai atrás, todos vão sem entender por quê. Aí ele usa 3 pilares no livro dele. O primeiro pilar que ele usa é gastar bem. O segundo pilar que ele usa é investir melhor. E o terceiro pilar é ganhar mais. Então, o livro todo dele vai se basear nesses 3 pilares. Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Então, é um livro que eu ainda estou lendo, estou achando maravilhoso. Ele fala também sobre as porcentagens, né? Para você gastar 50% do seu salário com as despesas essenciais, 10% com as despesas não essenciais, 30% ele manda investir, ele é bem arrojado, e 10% ele diz que pode torrar. Então, 60% ele orienta a gastar. Gente, 60% é muito pouco para o que a gente é acostumado, não é verdade? Então, vamos considerar aí que você ganha um valor e você está gastando todo ele e não está sobrando nada. O Thiago Nigro recomenda que você gaste apenas 60%, tá? Ou seja, é muito pouco, gente. Tem que se controlar bastante, tem que mudar muito o seu hábito de vida. E aí ele vai falar várias outras coisas sobre investimentos, vai falar sobre ações. Agora, um livro que eu não vejo as pessoas recomendando, tem até um amigo que entrou na live agora. Tiago, tu tá aí? Tu entrou, mas eu não sei se tu continuou. É o livro Enriquecer Faz Bem à Saúde, do Francinaldo Gomes. Esse livro foi um dos livros assim que eu não considero ele tão básico. Eu acrescentei ele porque é um livro diferente dos outros. Em alguns aspectos ele é parecido, mas mais para o final ele é diferente. Tu leu, Thiago, o Enriquecer Faz Bem à Saúde? Tu terminou? Então, gente, o Francinaldo Gomes, ele é médico e ele é educador financeiro. Ele conseguiu sua independência financeira com 42 anos. Tem uma história de vida fantástica, ele conta a história de vida no livro. Então, é um livro muito legal de ler. É um livro mais voltado para médicos, mas que a maioria das pessoas vai se encaixar também na leitura. No capítulo 1, ele vai falar sobre conceitos fundamentais, ele conta a história dele, ele se fala para você como você se livrar das certezas que a gente tem erradas, para a gente sair da manada, aumentar a nossa renda passiva, fala sobre ativo passivo, renda ativa, renda passiva também, né? Que isso é um conceito básico que a gente precisa entender antes de investir. Orienta a fazer aportes regulares, a gente poupar, investir o nosso dinheiro, orienta a diversificar e escolher o investimento certo para cada objetivo. Tu foi direto no capítulo que tu queria mais orientação, né? E aí no capítulo 2 ele fala sobre planejamento financeiro e é uma frase que ele usa sempre. Eu fiz o curso dele presencial e uma frase que ele usa sempre encontre a forma mais barata de levar uma vida rica. Eu acho essa frase fantástica, porque a gente muitas vezes
quer levar uma vida rica de verdade sem poder. E quando você acha que você vai ter que ter um pouco de restrições, você acha que vai viver uma vida que você não quer. Então ele orienta o quê? A quando você for viajar, você restringir gastos, você viajar por milhas, você comprar hotel, um pacote de viagens, fazer de tudo para que você economize, mas aproveite a sua vida, tendo uma vida rica também, sabe? Nesse capítulo 2 ele vai falar sobre a blindagem patrimonial, sobre reserva de emergência, e ele continua falando sobre blindagem, seguro de vida, seguro, que eu já até fiz live também sobre isso. Eu uso muito o livro do Francinaldo, eu gosto muito do livro dele. E ele, gente, tem um livro mais arrojado para investimento. Aí ele vai falar sobre como montar a carteira de ativos de renda fixa, como montar a carteira de ativos de renda variável voltado para ações, quais os tipos de ações, quais os tipos de operações, como você montar uma renda variável usando análises fundamentalistas, balanços, como escolher as empresas. Quem tem mais curiosidade para saber coisas, para ter um conhecimento mais aprofundado, eu oriento o livro dele, Enriquecer Faz Bem à Saúde. Aí no capítulo 8 ele já fala mais sobre fundos imobiliários. Ele explica tudo sobre fundos imobiliários, quais os tipos, como você escolhe. E aí do capítulo 9 no capítulo 9 ele fala sobre vender opções. Que aí, gente, só fazendo o curso e lendo o livro para você entender, porque o Sidney tá aqui, ele sabe. Quando eu fiz o curso, eu tentei explicar para ele várias vezes o que são as opções. É um tipo de seguro. É bem complexo, mas é muito interessante quando você entende, porque você entende como você consegue ganhar mais dinheiro com isso, sabe? Voltou o Instagram. E aí, nos outros capítulos, ele vai falar sobre gerenciar os riscos, porque a carteira de ativos tem risco, como gerenciar. E no capítulo 11, como você manter o seu foco, você não procrastinar, definir as suas metas, organizar suas tarefas, fazer listas. Ele fala do aplicativo Wunderlist. Eu uso ele, foi um aplicativo orientado. Eu vi a Natália Arcuri orientando num dos vídeos dela de YouTube, dos milhões que eu já assisti. E realmente é muito bom, que você vai colocando as suas atividades, as coisas que você vai fazer, ele vai lembrando, mandando notificações para você fazer. Eu coloco as contas para pagar as atividades que eu tenho que fazer. Eu me lembro do nada de uma coisa que eu tenho que fazer, eu vou lá e anoto, porque isso me ajuda muito. E no último capítulo ele mostra a carteira de ativos dele, qual a carteira que ele está usando atualmente, o que ele pratica nessa carteira de ativos. Pessoal, eu achei que eu ia me alongar bastante falando sobre o resumo do livro. Realmente eu percebi que é um assunto mais cultural, que as pessoas não se interessam tanto que a nossa audiência hoje deu uma caída, mas eu agradeço quem ficou até o final, quem se interessou. Eu vou repetir o nome dos livros que eu elegi, que foi o Me Poupe, da Natália Arcuri, foi Como Organizar Sua Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, Do 1000 ao Milhão, do Thiago Nigro, e Enriquecer Faz Bem à Saúde, do Francinaldo Gomes. E o último livro que eu queria deixar para quem é casado, para quem está num relacionamento, eu acho que esse livro se você ler ele e praticar, e você evita muitos problemas futuros, que é um livro do Gustavo Cerbasi também, que é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro falando só sobre finanças para casais. É um livro muito bom. Eu percebo na maioria dos casais tem um que se interessa e um nem tanto, sabe, sobre finanças. E acaba que um vira âncora do outro. A não ser que um se interesse e o outro seja um pouco neutro e vai indo junto. Mas sempre tem um que quer puxar a pessoa para trás. E eu acho que o livro ele traz muito
esse paradigma dos casais, tá bom? Então, quem ficou ali até o final, eu queria agradecer. Um prazer falar sobre finanças, sobre os livros que eu já li. Tenho muitos para ler ainda. Eu sempre olho as orientações dos outros colegas. Esses livros são básicos, só do Francinaldo Gomes que não é tanto, mas é isso, você nunca parar, você sempre querer aprender, você sempre buscar mais conhecimento, porque conhecimento é infinito, viu, gente? Então, boa noite, tchau, tchau para todos.